É isso aí, Denise. Como você falou, eu estou aqui com o Beni e com o Daniel. O Beni da Spin e o Daniel da Intel. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar com o Beni, que está mais longe de mim. Por favor, Beni. Legal, obrigado, Rafa. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Beni, sou engenheiro eletricista, venho da área de inovação tecnológica e sustentabilidade. Tenho aí mais de 25 anos de experiência na área de indústrias, negócios internacionais. Desde 2015, eu sou embaixador no Brasil do Instituto de Pesquisa de Stanford. Em 2017, nós fundamos a Spin. Eu sou sócio fundador dessa que é uma empresa de inovação focada no relacionamento entre startups e indústrias. E de lá para cá, nós já investimos em mais de 80 startups, prioritariamente industriais, B2B, B2B2C, olhando para toda a cadeia de valor industrial. Nós também temos um braço de Corporate Innovation, olhando para a inovação aberta, estratégica das companhias, e um braço de investimento que atua como esse pilar de Venture Capital, que é um dos nossos focos principais. Satisfação estar com vocês aqui. Obrigado. Daniel? Rafa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você e com o Beni. Eu sou o Daniel, eu sou engenheiro químico, mas trabalho com tecnologia já há 25 anos. Eu sou responsável pela área de IoT aqui no Brasil, para de canais e parcerias. Acho que a gente tem muito o que falar e conversar sobre computação, sobre a inovação e o caminho que a indústria precisa percorrer para buscar ganhos de eficiência. Então é um prazer estar aqui hoje, podendo debater esse assunto aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Obrigado. E sempre quando eu vou falar de Edge Computing, eu gosto de falar um pouco da história. E para a gente falar da história, eu gosto de falar de 10 anos mais ou menos atrás, quando a gente tinha máquinas que tinham todos aqueles dados na fábrica, mas a gente não fazia nada com aquilo. Então, qual que era a única solução que a gente tinha? A gente não tinha uma capacidade de processamento de dados no chão de fábrica. O que a gente fazia na época, né? Conectava ela e mandava esses dados para a nuvem. E daí a esperança era que o milagre acontecesse, né? Mas qual que era o problema dessa forma que era feito no passado, né? Muito dos dados se perdiam nesse meio do caminho. Por quê? Porque você tem dados que você consegue, são pedras, onde você consegue lapidá-los e transformar ele em diamante, que o dia que você lapidar ele, você vai transformar ele no diamante. Então, comparação de produtividade de uma planta com a outra, o que aconteceu se eu mudei determinado ingrediente, mas tem outros dados que a gente acaba perdendo, porque ela é super perecível, esses dados. Que tipo de dados são esses? Dados de um motor, por exemplo, alteração de corrente de um motor, que pode indicar uma quebra ou um problema mecânico da máquina. Muitas vezes a gente não manda esse dado para a nuvem, porque o fluxo de dados seria gigantescos para a nuvem, sem contar que a velocidade que a gente precisa fazer a análise desses dados é muito rápida para você não perder a validade disso. E daí com isso, com o passar do tempo, né, e com o aumento da capacidade computacional no chão de fábrica, a gente consegue trazer hoje uma plataforma que chama Industrial Edge da Siemens, onde a gente traz uma plataforma muito parecida com uma plataforma de celular, onde você vai ter diversos aplicativos e você vai conseguir instalar e você vai fazer análise desses dados que são extremamente perecíveis na fábrica mesmo, transformando tudo isso em valor, em dinheiro, em rentabilidade adicional para os clientes. Com todo esse contexto, eu queria perguntar para o Daniel, por que hoje a situação é completamente diferente de 10 anos atrás, quando a gente fala de capacidade de processamento de dados no chão de fábrica? Bom, Rafael, a computação ela evolui num ritmo muito forte, né? A Intel ela é líder nesse segmento. A gente vê que essa evolução é que vem habilitando e capacitando a utilização da inteligência artificial, por exemplo, na borda, né? Eu comecei essa jornada de IoT aqui no Brasil em 2017, 2016, 2017, e tinha uma crença muito grande naquele momento que o IoT na indústria
e também em outros setores, ia ser você coletar dados na ponta, esses dados, como você disse, iriam para a nuvem, e tudo ia se resolver, a mágica ia acontecer na nuvem, né? E que de lá você ia voltar com as informações necessárias para a tua operação, e tudo ia ocorrer dessa forma. O que se percebeu nesses anos é que não é bem assim, não é tão simples, né? Você tem aí desafios como conectividade, desafios como latência, né? O tempo que você tem um dado ali na hora sendo gerado, você precisa usar esse dado naquele momento, esse dado ele só tem às vezes validade, ele é perene, ele tem validade apenas naquele momento. Então você precisa processá-lo rapidamente, dar input rapidamente para a tua operação, né? Então é um desafio essa latência, segurança, largura de banda, né? Então tudo isso foi se percebendo que a evolução da computação foi capacitando o Edge, né, a computação de borda, a resolver esses problemas que antigamente podiam ser resolvidos somente na nuvem, apenas usando grandes íons, né, os processadores mais avançados, né, então, em termos de computação. Você consegue hoje trazer esses íons para a ponta e consegue hoje, com o avanço da computação, ter processadores com baixa utilização de energia e com alto processamento. Então, essas plataformas, esses algoritmos, hoje conseguem ser processados ali perto da onde o dado é gerado. E isso traz um ganho, sabendo usar muito bem esses dados, te traz ganhos de eficiência muito grande. Então, é isso que tem habilitado essa evolução da indústria. Muito bom. Obrigado, viu, Daniel? E, Beni, conectando a explicação aqui do Daniel, quando a gente cria uma plataforma onde que a gente vai habilitar o desenvolvimento de vários aplicativos para a utilização ou para processar esses dados na máquina e escalar, principalmente escalar softwares que são feitos e desenvolvidos, o que você acha que as startups conseguem nos ajudar nesse processo como um todo? Muito legal. Bom, primeiro dizer que eu sou fã da Intel, né, Daniel? Desde sempre, todo mundo que é envolvido com tecnologia... Eu achei que você ia falar que era da Siemens. Né? Também. É que aqui eu já estou comprado Siemens, então eu estou em casa. Mas eu queria pegar o gancho da Intel, porque a Intel, Rafa, foi uma das principais responsáveis, né, Daniel? Você sabe melhor do que ninguém, pela transformação que nós vivemos, especialmente nos últimos 30 anos. A explosão da capacidade computacional se deve muito aos semicondutores, ao silício lá do Vale, né? Que veio para as nossas vidas e nos transformou com a lei de Moore, né, a dobra da capacidade de processamento a cada mais ou menos 18 meses. E aí entra o gancho das startups, Rafa. As startups, as empresas de base tecnológica super emergentes, que trabalham em cenário de incerteza, conseguem compreender a exponencialidade dos bits e bytes. Ou seja, elas conseguem trabalhar problemas muito únicos, muito distintos, resolver aquele problema de forma super criativa, usando a tecnologia como base, usando Intel Insight. Mas qual é o desafio das startups? Escala, você muito bem disse, capilaridade. O que uma empresa mais do que centenária como a Siemens tem de capilaridade global, uma startup não consegue construir em 1, 2, 5, quiçá 10 anos. Então esse acoplamento de empresas de base tecnológica com empresas como a Siemens, gigantes, é o que nós chamamos de simbiose do ecossistema de inovação, uma das melhores simbioses. Empresas de base tecnológica, startups e scale-ups do Brasil ou do mundo, que conseguem aderir a plataformas como o da Siemens e através da sua capilaridade poder chegar ao chão de fábrica de forma multifacetada em qualquer canto do mundo, tem uma oportunidade ímpar de construir escala e, assim como numa Apple Store ou numa Google Play, ter dentro da Siemens a possibilidade de oferecer o seu software, a sua inteligência, a sua capacidade criativa de resolver um problema de forma muito bem feita com a estrutura que vocês têm robusta, não só de software, mas de hardware super bem estruturado no chão de fábrica. Muito obrigado, Beni. Sensacional sua colocação. E é importante a gente falar, né, que a indústria ela tem aquilo que é o ouro para as startups, né? A indústria é cheia de problemas. Ela precisa de pessoas, de empresas que resolvam esses problemas. E muitas vezes o fato de não ter uma plataforma ou de não usar uma plataforma dificulta a escalabilidade das startups dentro da indústria, né? Se a gente fosse falar um pouquinho de exemplos, tá?
O que vocês acreditam de aplicações interessantes para o Edge Computing? Quem quiser começar. Dani, vai lá, cara. Não, então, aplicações são infinitas, eu diria, né? A quantidade de oportunidade que existe para o ganho de eficiência, melhoria de processo, adequação à regulamentação, né? São inúmeras, né? Você pode, né? Os dados existem, né? Você precisa captar esses dados, armazenar esses dados e usar esses dados em seu benefício. Logicamente, qualquer investimento que você faça em novas soluções tem que te trazer um retorno nesse sentido. Então, você pode usar, por exemplo, a imagem, né, para você suprir problemas de qualidade, segurança. Então, você pode treinar modelos e ter inferência na borda para você analisar a qualidade de produto, né? Então, isso já é aplicado em algumas indústrias. Então, você tem toda aquela área de inspeção final de produto, por exemplo. Você pode estar usando câmeras e Edge Computing com softwares adequados, com AI aplicado, né, para detectar defeitos, por exemplo, que vão trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, ali com uma margem de erro muito baixa, né, te dando resultado e ganho de eficiência. Você pode otimizar processos, né, você pode pegar os dados que esses processos são gerados, jogar isso dentro de um algoritmo elaborado para te identificar, por exemplo, quais são as variáveis mais ofensoras no seu processo e como é que você tem que ajustar essas variáveis para chegar no ganho de eficiência. Então, são 2 exemplos. Agora, a aplicabilidade é enorme, né? Assim, é uma questão de você conhecer os seus problemas, entender aonde que você precisa ganhar eficiência, onde que são as suas perdas, né? E buscar no ecossistema parceiros que junto contigo consiga tratar esses problemas com tecnologia. Eu diria para você que é praticamente infinita a quantidade de oportunidades que existe. É uma questão realmente de foco, entendimento do seu processo e trabalhar nas soluções, né? É assim que eu vejo. Eu concordo. E pegando o teu gancho também, né? Pegando o gancho do Daniel e teu, Rafa. O chão de fábrica, o Gemba, né? É uma plantação de desafios, né? Para não falar pepinos e abacaxis aqui, né? Então tem muita oportunidade boa para ser explorada. E a indústria, de uma forma geral, está super acostumada a usar o BI a seu favor. BI, Business Intelligence. Qual é a quebra de paradigma que nós temos agora usando o Edge Computing, por exemplo? É começar a usar AI para tomada de decisão, né? Então, BI, retrovisor, AI, Artificial Intelligence, para-brisa, olhar para frente, fazer foresighting, né, previsibilidade, e isso em todas as áreas. E aí os meios são visão computacional, IoT, seja qual for a telemetria que nós venhamos a usar, esses dados perecíveis ou não, eles são formadores da tomada de decisão do gestor industrial. Qual é o desafio? De novo, paradigma. Soluções aos borbotões. Startups, scale-ups, empresas mais robustas, menos robustas, mas o que eu quero fazer com aqueles dados? É o que o Daniel falava, né? Por que eu quero aqueles dados, o que eu quero fazer com eles e por que eles são importantes para mim. Você dizia, por exemplo, na telemetria, você comentava a telemetria de uma corrente, né, elétrica de um motor. A corrente variou. Aconteceu por quê? Houve uma variação de torque, por exemplo, inesperada, tem nível de harmônica acima do esperado, dá um sobreaquecimento, o que isso está causando? Como é que a combinação desses fatores, né, uma vibração acima do normal no motor elétrico, como é que a combinação desses fatores podem me trazer insight que aquele motor elétrico pode vir a falhar daqui a 1, 2, 3 semanas e me fazer tomar a decisão de substituir aquele motor elétrico, por exemplo, com uma certa antecedência, com uma manutenção preventiva. Aí a predição entra nesse âmbito, mas o grande desafio é paradigmal, né? Como é que eu faço com que os meus talentos industriais comecem a enxergar para esses dados perecíveis ou não, usando Edge Computing e usando também Cloud, na medida do possível, respeitando-se aí cibersegurança, etc. Mas o que eu faço com esses dados? Por que eu quero eles? Quero armazenar dados por armazenar, eu estou juntando um monte de tralha, né? E decisão orientada a dados é o grande diferencial de mercado industrial ou não, e eu diria que aí está também um grande desafio das indústrias. Treinar seus gestores, né, aculturá-los para que eles saibam o que fazer com os dados que serão capturados e por que serão capturados.
Muito bom, Beni. E você comentou sobre cloud computing, né? Eu sempre falo que cloud e edge é um time que tem que jogar sempre junto. Não existe uma solução só única, perfeita. Por quê? Porque o edge, ele tem uma capacidade computacional gigante perto do que tinha no passado, mas ele não consegue suprir algumas coisas que o cloud consegue nos dar, como o processamento e armazenagem de dados quase que infinita. Então elas realmente têm que funcionar em conjunto. O Edge, muitas vezes ele funciona como aquele cara que vai analisar os dados no chão de fábrica, mas também vai mandar aqueles dados importantes para a nuvem. E para a nuvem conseguir fazer o quê? Comparativo entre plantas, comparativo entre máquinas, qual que é a performance que está acontecendo nesse turno, no outro turno, a máquina do fabricante A, do fabricante B, e fazer esse tipo de comparativo para você conseguir realmente aumentar a produtividade como um todo. Tá sensacional essa conversa, mas eu tenho que trazer um ponto que sempre me toca muito, que é a questão do propósito. Nós como executivos, e eu, Daniel, como executivos de empresas globais, e você como uma empresa super importante aqui no Brasil, a gente tem que ajudar a indústria brasileira a entrar num caminho de melhora contínua de competitividade. Qualquer solução que a gente fala, a gente tem que sempre puxar a questão da competitividade. Como é que a gente ajuda o nosso país, que está aqui no nosso coração? O que vocês acham que a gente tem que fazer diferente para que os empresários olhem de uma forma muito diferente o que a gente tem feito, as tecnologias e como elas podem ajudar? Bem, realmente o que vocês pensam? Porque como tem muita gente nos assistindo, é muito importante a gente saber esse tipo de coisa aqui. Eu acho que o conhecimento em tecnologia é fundamental. A gente tem que ajudar a difundir esse conhecimento, né? O ecossistema que atende a indústria precisa também adquirir esse conhecimento. Então é papel de empresas como a Intel e como a Siemens, trazer esse conhecimento para esse ecossistema, para que ele evolua, né? Ele está evoluindo, o Brasil está indo bem, acho que está evoluindo, a gente tem um campo enorme ainda, mas temos talentos aqui, tem um ecossistema se desenvolvendo, né? Tem startups buscando soluções para resolver esses problemas de negócio da indústria, mas é nosso papel difundir esse conhecimento, criar programas, trabalhar em parceria com hubs de startup, trabalhar em parceria com parceiros como a Siemens, a Intel e Siemens, para difundir esse conhecimento e mostrar cases reais, né, que ocorrem tanto no Brasil como lá fora, difundir esses cases de sucesso para que eles sejam aplicados em escala. E aí a gente consiga realmente transformar a indústria brasileira e acelerar essa transformação, né? Porque se transformar, ela vai ter que se transformar, né? Não tem muita opção de não se transformar. Essa transformação digital que a gente fala, ela vai ter que seguir isso. O fato é que a gente precisa acelerar essa transformação, e eu acho que o nosso papel é ajudar esse nosso ecossistema e essa nossa indústria a acelerar esse passo, né? Então eu vejo que temos um papel importante nisso, e conte com a Intel aí para ajudar nessa caminhada. Muito bom, muito bom. Eu concordo. Eu acredito que a gente tem de forma muito generalista, um parque industrial extremamente bem instalado. A gente tem cadeias industriais muito verticais no Brasil. Isso mostra a robustez do nosso país, né, em termos industriais. A gente com certeza, assíduo, observador e atuador nesse cenário, nesse ecossistema nacional, enquanto empresa de tecnologia, de inovação que nós somos, de fomento a tecnologias. E eu diria que o grande desafio, de novo, né, retomando o ponto, tecnologias existem, como empresas centenárias, super respeitadas como vocês, a própria Intel, né, referência global em tecnologia, e tantas outras. O desafio das indústrias é parcerizar. Eu diria que a palavra de ordem, Daniel, é parceria. Aí também mora um outro paradigma da indústria, né? A indústria é muito vertical, né? Inovação inside out, né? De dentro para fora, ou seja, fechado. Eu promovo a inovação no máximo como uma universidade, um instituto, e a nova economia é pautada em outside in, né? De fora para dentro. Permitir que mais e mais pessoas me ajudem a inovar, me ajudem a transformar a minha realidade
E aí, o hiperfoco da indústria, naquilo que ela é muito boa, no seu site, na sua estrutura fabril, naquilo que ela vem fazendo bem feito, faz com que ela possa ser mais otimizada. A gente tem oportunidades fantásticas só observando telemetria, por exemplo, medição de dados em chão de fábrica, né? A gente acompanha os dados do mercado nacional, a gente sabe que o percentual de empresas, indústrias nacionais conectadas e prontas para a indústria 4.0, por exemplo, que é um tema super em voga, é baixíssimo em termos percentuais. Então a gente tem uma camada de estruturas de telemetria, de captura de dados, de tomada de decisão baseada em dados muito grande por ser feita. Qual é o desafio? Eu não tenho recursos, enquanto indústria, para fazer tudo. Eu não tenho fomento nacional, união, etc., e não vai ter. Né? A gente sempre fica, mas o governo poderia ajudar, esquece isso. Eu não tenho recursos infinitos, então eu também tenho que deixar talvez isso de lado. Qual é a estratégia vencedora da nova economia? Parceria. Parceria com hubs, parceria com corporações, parceria com empresas de base tecnológica, quebra de paradigma para eu fazer união com eventuais competidores, transformando eles em parceiros, colaboradores, inovação de fora para dentro de todas as ordens e permitir que os meus talentos dentro da minha indústria saibam por que eu escolhi as ferramentas tecnológicas para tomar que tomada de decisão. Então eu diria que é horizontalizar o processo de inovação que foi vencedor, mas muito vertical aí nas últimas décadas. A jornada digital é uma jornada... A tecnologia ela evolui muito rápido, né? Essa jornada digital acompanha a evolução da tecnologia e cada vez mais ela fica mais rápida essa aceleração. É muito difícil você acompanhar sozinho. Verdade. Né? Por isso que você tem... A transformação digital, a indústria 4.0, não é uma jornada para ser feita sozinho. Verdade. É uma jornada para ser feita com parceria, em times, né? A gente costuma dizer, Daniel, na SPIN, que inovação aberta, que é o elemento-chave da nova economia, é um jogo que se joga junto. Inovação aberta é um jogo que se joga junto. Exatamente isso que você está dizendo. E se a gente não joga esse jogo junto, se a gente não conecta o maior número de talentos dentro e fora da nossa companhia para nos ajudarem a sermos mais competitivos, mais produtivos e nos posicionarmos globalmente, porque o jogo é global há muito tempo, a gente perde essa maratona. Se tem uma recomendação para ser dada aqui, eu acho que a recomendação é que faça a sua jornada com parceiros. Não tente fazer isso sozinho, porque vai ser muito difícil você acompanhar essa passada, né? Ela é muito rápida, são vários inputs aí, então se você sozinho é muito difícil acompanhar, a não ser que você seja muito grande. E ainda assim você corre o risco de ir para o caminho talvez não tão correto, porque a dinamicidade da nova economia está justamente no elemento millennial, né? Agora a gente está falando de pessoas, né? Tudo gira em torno de pessoas. Os decisores da nova economia, que são os mileniais, mudam de característica muito rapidamente. O digital nos influencia muito, né? A gente está aprendendo muito rapidamente coisas novas, experimentando produtos e serviços. A indústria está se chacoalhando e se adaptando para lotes cada vez mais customizados e menores. E isso faz com que a celularização de unidades fabris seja mais necessária, por isso indústria 4.0. Então, estar alinhado com o consumidor da nova economia, no final do dia, o meu B2C lá na ponta é vital para a indústria. Mas eu sou B2B. Não importa. Hoje, inevitavelmente, todos somos B2C. Todos. E nós precisamos trazer o consumidor certo para o centro da nossa operação fabril, que é um desafio para a indústria também. Indústrias não foram feitas para falar com o consumidor final. Então a gente tem aí um desafio também de se abrir, de parcerizar. Sensacional que vocês fizeram um gancho aí sobre o B2C. E para a gente chegar no B2C, a gente sempre tem que vislumbrar a questão das fábricas autônomas, super flexíveis, produzindo produtos customizados para o Beni, para o Daniel, para o Rafael. E tem algumas tecnologias que vêm junto com isso, né? O Edge Computing é uma delas, né? Que habilita as máquinas de conseguirem fazer as análises e comunicarem com ela entre elas. Mas uma outra tecnologia super importante é o 5G. E o 5G... Vocês viram o leilão aí duas semanas atrás, algumas semanas atrás, não me lembro exatamente, que vai mudar a história do Brasil. Tá? A Siemens tem um investimento muito grande no 5G, a gente teve a apresentação do Robson hoje, falou um pouquinho do 5G, qual que é o nosso propósito, que tipo de tecnologia a gente vai trazer para o chão de fábrica, mas a gente acredita que é uma tecnologia habilitadora de várias coisas, tá? No conhecimento de vocês, nas aplicações do dia a dia, o que vocês acham que o 5G vai trazer de
de possibilidades aí para a indústria? Olha, o 5G vai ser transformacional, né? Ele vai transformar a indústria, vai transformar a nossa vida no dia a dia, né? A gente como indivíduo, como cidadão, vai ter muito mais serviço, de um jeito muito mais rápido e disponível do que nós temos hoje, né? O acesso a conteúdos, de forma geral, vai ficar muito mais rápido, né? Isso influencia na indústria também, né? A gente está falando de conectividade é um dos desafios. Logicamente que essa infraestrutura tem que estar colocada, né? Mas logicamente que interação entre vários equipamentos, né? A densidade do 5G é super interessante para a indústria, né? Aí você vai conseguir realmente ter uma fábrica smart, totalmente conectada, de repente independente, sozinha, onde você vai trabalhar com softwares para customizar o que você precisa customizar. Então, eu não tenho dúvida que é transformacional e todo mundo tem que estar muito atento a essa nova tecnologia que em breve vai estar... Já existe, né, alguns casos específicos aí no país, mas vai estar mais difundida. Eu acredito que, olhando para o chão de fábrica, vai trazer bons desafios para a indústria. Desafios de conectividade, né, a latência, a própria largura de banda, vai facilitar a comunicação e a intercomunicação, mas assim como as duas pirulinhas lá do Matrix, a azul e a vermelha, né, se eu vou para uma maior conectividade, com 5G e etc., eu também tenho maior exposição, exposição de todas as ordens, né? Então, o cyber talvez nunca tenha sido tão vital para as empresas. E aí eu queria puxar um gancho, que eu acho que é importante para o nosso contexto, Rafa e Daniel, que é a estratégia através da qual a indústria se posiciona para o digital. 5G, por exemplo, como a minha indústria vai se posicionar? Porque indústrias extremamente consolidadas e competitivas como a Siemens e a Intel provêm soluções robustas, hardware e software. Agora, o que eu quero estrategicamente? Edge Computing está na decisão estratégica da empresa, sim ou não? Cloud Computing, tá ou não tá? 5G, tá ou não tá? Unidades celulares autônomas, flexíveis, tá ou não tá? E se tá, por que está? Né? E como lidar com isso? Qual que é a governança da operação de tudo isso? Então eu diria que tem um desafio interno das empresas terem uma estratégia, uma abordagem de viés, de curto, médio e longo prazo estratégico para as tecnologias, trazendo ingredientes 5G, porque se eu tenho acesso, o meu concorrente também tem, meu competidor também tem. Se ele vai tomar uma decisão e eu não tomo, eu posso perder vantagem competitiva decisiva. Então eu preciso saber até onde eu vou, por que eu vou. Estrategicamente, eu diria que Edge Computing, Cloud Computing, Indústria 4.0 em todas as ordens, 5G deveria estar em discussão de board de companhia. Board de companhia, olhando o futuro mesmo. Deveria cascatear presidência, diretorias, até que a base entenda o que pode e o que não pode, quando pode. Tecnologia como a de vocês, né, hardware, software, know-how, centenário, existe e está à disposição das empresas. O grande desafio é, ok, como eu vou jogar esse novo jogo do digital que é exponencial? Eu diria que solução tem muitas, as mais criativas possíveis. A estratégia é o grande desafio das indústrias. Com certeza, Beni. E só para pontuar um tema da sua preocupação sobre cibersegurança e do 5G, o 5G, eu posso falar que o Brasil está entre poucos países do mundo que conseguiu definir uma banda de 5G privativa. O que isso quer dizer? Que a gente, em vez de ter um 5G utilizando uma operadora, onde os seus dados estão indo para o mundo externo, você vai ter a possibilidade de ter um 5G que é um super Wi-Fi, ou seja, quem vai ter acesso? Só você que está dentro da sua fábrica. Então os temas de cibersegurança vão ser muito mais tranquilos de ser resolvido essa é uma das tecnologias que a Siemens tem apostado muito e tem já alguns pilotos aí rodando no Brasil. E, cara, eu acho que tem mais uns 30, 40 minutos para a gente fazer de bate-papo aqui, mas o nosso tempo acabou. E queria realmente agradecer vocês, foi realmente incrível o bate-papo de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Rafael. Muito legal estar com vocês aqui hoje, viu, Rafael, Beni? Prazer, foi ótimo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que nos acompanham. E assim como vocês não sabiam o que tinha na caneca do Jô Soares, vocês também não vão saber o que tem na minha caneca aqui. Prosit! Obrigado, Denise. Agora é com você. Valeu.